Venezuela, a gente sabe que o que eles têm de riqueza lá é o petróleo. Eu falei agora há pouco que houve o crescimento em 2025 de 6% do produto interno bruto, isso por causa do petróleo. Aqui no mapa a gente vai ver em vermelho onde ficam as reservas de petróleo lá da Venezuela. Muitas delas na região de Maracaibo, a noroeste do país. Porém, o destaque é a região de centro, a região no centro, o Orinoco, aqui. Esse ponto aqui, porque os estudos falam em mais de 300 bilhões de barris, a maior jazida do mundo. As estimativas são confirmadas pelo próprio Serviço Geológico dos Estados Unidos. Só que a indústria do petróleo na Venezuela, ela está totalmente sucateada e a produção ela é baixa, menos de 1 milhão de barris por dia. Só para vocês terem uma ideia, a título de comparação, em setembro do ano passado, o Brasil bateu um recorde de produção ao superar os 5 milhões de barris diários, né? Ou seja, a Venezuela ela tem muito mais petróleo, mas ela não consegue extrair, não consegue produzir por causa da dificuldade. Todo o maquinário deles está sucateado, né? E a gente destaca, lá atrás mesmo, a Venezuela conseguia fornecer muito petróleo para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos conseguiam consumir 70% da produção. E o que foi que aconteceu? Muitas empresas lá atrás investiram na Venezuela, depositaram dinheiro para poder investir em todo o equipamento para conseguir fazer com que a Venezuela extraísse muito mais petróleo, né? E mandasse para lá. Isso antes do governo de Hugo Chávez, em 1999. De lá para cá, o que foi que aconteceu? A Venezuela começou a ficar sucateada, né? A produção diminuiu e muito. E agora o discurso do presidente Donald Trump dos Estados Unidos é enviar empresas norte-americanas para a Venezuela para poder depositar muito dinheiro, bilhões, segundo palavras do próprio Donald Trump, para poder investir no maquinário e aí sim conseguir extrair ao máximo o petróleo daquela região. Aí eu vou começar com o professor Flávio agora. Professor, qual o desafio? A gente sabe que atrás de toda a ação, né, de toda atuação, tem um interesse político por detrás. Donald Trump está preocupado com as eleições no Congresso Nacional lá do mês de novembro, para ele não perder maioria. O petróleo, os Estados Unidos, eles não dependem do petróleo, mas ter o controle, o monopólio lá da Venezuela, isso ajuda, com certeza, o governo norte-americano, porque pode melhorar a economia lá. A inflação não está muito boa, o preço de alimentos também não está muito bom, está alto, segundo a população norte-americana, e o controle e o monopólio do petróleo na Venezuela pode balançar o mercado no mundo. Professor Gustavo, qual o desafio agora do governo norte-americano lá na Venezuela? Porque muitas empresas que investiram lá atrás, no maquinário lá na Venezuela, até hoje, eles esperam dinheiro, recursos da Venezuela para poder pagar essas empresas. Há uma insegurança diante do cenário que temos hoje, um governo que defende a vice-presidente, que não atuou na retirada total do governo lá. Como é que o senhor analisa agora esses desafios daqui pela frente? O governo do Donald Trump tem argumentado muito, né, a entrada dessas empresas americanas tendo como justificativa o processo de nacionalização do setor petroleiro lá na Venezuela, que começou na década de 70, né, mas atingiu seu ápice, digamos assim, a partir de 92 e 99. De certa forma, é uma tentativa de fazer fluir, não só o petróleo para o mercado dos Estados Unidos, mas também, de uma forma ou de outra, mobilizar, de certa forma, aquilo que a gente chama de fator macroeconômico, né? Ou seja, esses grandes investimentos que geram muitos empregos, que vão fomentar, por exemplo, a exploração de ferro, de minério de alumínio, enfim, criando empregos no território dos Estados Unidos e a exportação dessas partes para serem instaladas, né, nessas petroleiras na Venezuela. É um pouco da lógica da reconstrução do pós-guerra, né? Ou seja, depois de um conflito, a entrada de empresas de outros países facilita o movimento macroeconômico desses países. Parece ser mais ou menos isso, Leandro, que o Donald Trump está tentando aplicar
no caso da Venezuela, né, pensando justamente na criação de empregos dentro do território dos Estados Unidos, né, mas também nessa lógica de gerar mais recursos, reconstruindo o setor petroleiro lá na Venezuela, tendo em vista a participação tímida que os Estados Unidos têm hoje com relação aos países, por exemplo, do Oriente Médio e também com relação à Ucrânia, à Rússia e ao Reino Unido, que são os grandes produtores de petróleo ali na Europa. Mas há uma outra questão que eu acho que também nos chama um pouco a atenção nesse caso, Leandro, que é o fato de que trata-se de um petróleo de baixa qualidade, então há necessidade de ser enviado esse petróleo para ser refinado em outro lugar e então, né, ele retorna de uma forma ou de outra para o mercado venezuelano. Então você cria dois mecanismos de ganho de mercado, né? Seja na reconstrução, ainda que essa reconstrução vai levar muito tempo, vai demandar empréstimos, né, investimentos muito volumosos e talvez não entregue ainda no governo do Donald Trump uma resposta para a situação da inflação nos Estados Unidos, Leandro. Professor Flávio, essa exploração então pode demorar, né? Não deve ser de um dia para o outro. Pode provocar um impacto, professor, no mundo e aqui no Brasil também, ou o senhor acha que aqui não? Com certeza, acho que o professor Gustavo expôs de forma bem clara e fica o mistério de como vai se dar essa administração. Se os Estados Unidos vai fazer um governo de transição, se a vice-presidenta vai assumir, como que vai se dar essa governabilidade. Está tudo muito sombrio por enquanto. Agora, professor, o Donald Trump falou que a Venezuela, lá atrás, para o país conseguir extrair petróleo, contou com apoio financeiro de várias empresas. E depois a Venezuela deixou de fornecer o petróleo necessário como antigamente. Né? O Hugo Chávez começou a nacionalizar muitas empresas. Na opinião do senhor, professor Flávio, os Estados Unidos têm o direito de explorar o petróleo venezuelano? Não, fica claro que o direito internacional houve um rompimento de não uma, mas várias regras, normamentos, princípios, e a gente está vivendo um momento de um novo precedente. Pode haver uma narrativa política, moral, mas jurídica não há. Ok. Professor Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT News. Agradeço também a presença do professor Gustavo. Muito obrigado, viu, senhores? Uma boa noite e até a próxima.